Estamos com os ouvidos prontos a ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar. Que bom que nós estamos, como o Dadinho disse, com os nossos ouvidos atentos àquilo que o Senhor tem para nos falar, né? Numa reunião tão importante como essa, num mês também importante para a igreja local, quando nós nos ajuntamos nesse lugar, separamos as reuniões durante esse mês para tratar do assunto de família. E confesso para os irmãos que eu fui surpreendido no tema. Quando eu vi ali na escala a sugestão dos temas, né? Eu falei assim, comunicação do lar, é fácil. O primeiro tema eu fui lá e esse é meu. Mas quando eu peguei o tema para começar a estudar, o tema já começou a me imprensar em casa. E o negócio começou a ficar difícil para mim. E eu tive que fazer algumas perguntas para mim, Leila. Será que eu estou me comunicando direito com a minha esposa dentro de casa? Eu fiquei surpreendido no tema e eu comecei a tremer, irmãos. E eu fui constrangido e eu tive que orar e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. É muito difícil a gente falar uma coisa que a gente não está vivendo. Né? Ou melhor, é mais fácil falar o que a gente não vive, mas é difícil falar aquilo que a gente tem que viver. Né? A gente paga um preço muito grande e eu posso afirmar para os irmãos que essa semana não foi fácil. Não foi fácil. Como eu fui provado dentro desse tema e por alguns momentos dentro de casa eu tive que ficar quieto. Eu falei, se eu responder alguma coisa aqui, eu vou colocar tudo a perder. E na quinta-feira eu não vou ter como falar. É complicado, não é? E a Patrícia está aí, ela não deixa mentir. E aí, esse mês que passou, nós completamos 20 anos de casado. E eu fiquei pensando, eu falei, o que mudou na nossa comunicação dentro de casa, né, Patrícia? Nesses 20 anos, né, que nós estamos juntos, assim, que o Senhor nos concedeu. E eu fiquei pensando que a minha preocupação quando eu casei era agradar a Patrícia em tudo, né? Eu tinha medo de falar não, né? Eu sempre ficava quieto, mas o tempo vai passando, a idade vai chegando e as coisas vão acontecendo dentro de casa e a gente tem que mudar o discurso da gente, né, Vânia? Né, Dadinho? Dadinho aí que já tem mais de 40 anos de casado, né? Quando ele começou com a lei, eu acredito que o discurso era né? Um nível era e depois de um tempo a coisa foi apertando e tem que mudar um pouco o jeito de ser. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, o que mudou, né, nesses 20 anos de casado? O que eu tenho falado com a Patrícia? Será que o que eu estou falando tem sido palavras que possam agradar o coração da minha esposa? Será que aquilo que eu tenho falado tem edificado a vida da minha família, da minha casa? Será que eu, como chefe da casa, eu tenho conseguido satisfazer as necessidades espirituais da minha esposa? E deixa eu contar uma coisa para vocês que aconteceu a semana passada. A Patrícia não estava muito bem. E deixa eu falar uma coisa para as esposas aqui. Isso tem a ver com comunicação no lar. É importante que as irmãs peçam ao esposo que orem por vocês. Se você está passando por algum problema, minha irmã, não tenha medo, não tenha vergonha de chegar para o seu esposo e pedir a ele que ore. Sabe por quê? Porque Deus vai ouvir a oração daquele marido. E há 15 dias atrás nós estávamos em casa e a Patrícia não estava bem. E já à noite ela falou assim, ora por mim. E então, na cama, nós ficamos ali e eu orei por ela. E, graças a Deus, Deus está, assim, atendendo as nossas orações e tudo está sendo contornado. Mas, para isso, é necessário que haja uma conversa. Ela tem que se dispor lá da sua... né? E tem que chegar para mim e falar, ora por mim. Não tenha medo nem vergonha de pedir ao seu esposo que ore por você. E também, marido, né? Nós... precisamos ter essa comunhão com as nossas esposas. Chegar para elas e falar, olhe por mim. Lá no serviço a coisa não está boa para mim, não. A coisa está difícil. Né? Chama a sua esposa, senta com ela.
ora junto com ela. E se tem os filhos, chama os filhos e vamos orar todo mundo. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai atender as nossas orações. Eu gostaria de ler um versículo nessa noite, Salmos, né? Parece que a gente não tem outros textos para ler nessa oportunidade, mas o livro de Salmos é muito oportuno, né, Dadinho? E é um livro que nos ajuda muito. Eu confesso para os irmãos que eu não tenho nenhuma pretensão de esgotar esse tema comunicação no lar, porque é um assunto bem amplo, bem difícil. Como eu disse, eu fui surpreendido dentro do tema, e assim, mas eu queria, em poucas palavras, em pouco tempo, considerar algumas coisas com os irmãos que eu achei importante. Deixa eu colocar meu óculos aqui, porque senão eu não acho, né? Salmo 19 e o verso 14. Se todos acharam, nós lemos assim, Salmo 19, verso 14, diz: Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Que o Senhor abençoe, a princípio, essa leitura, e conforme for a necessidade, nós vamos estar lendo outros versículos. Irmãos, nós temos que pensar o seguinte: nós aqui separamos esse mês para tratar do assunto de família, mas, irmãos, nós temos que ser honestos com nós mesmos. O inimigo não está satisfeito com o nosso ajuntamento. Ele não está satisfeito com a nossa família. Tudo que nós estamos fazendo aqui, o inimigo já está, com certeza, com os seus dardos inflamados para lançar sobre a nossa vida. E a gente acha que ele não está pronto para nos destruir. E quando a gente pensa que a gente já viu tudo, né, que está acontecendo de errado com as famílias, eu quero dizer para os irmãos que pior ainda vai acontecer. Vem coisa pior aí. Porque a cada dia que passa, surge uma novidade que a gente fica assustado. Parece que já não tem mais nada para acontecer, não é verdade? E a gente fica assim. Há poucos dias eu estava em casa assistindo uma notícia do seu esposo que entrou em casa e ele estava revoltado e do nada ele pega a arma e dá um tiro na esposa. Como se fosse uma coisa assim banal. Como se isso não tivesse importância. Tirar a vida do seu cônjuge é uma coisa tão assim fútil, por motivos bobos, assim, a pessoa chega e aplica, nada assim, dá 2 tiros e mata a sua esposa. E o feminicídio tem crescido nesses últimos dias. Mas aí alguém pode perguntar: o que tem a ver isso com o assunto em si, com o que nós estamos tratando nessa noite? Tudo porque nós estamos vivendo em plena era tecnológica, onde o meio de comunicação é muito rápido, né? Tudo acontece muito rápido. Eu tiro pela minha filha. A minha filha, ela está num processo acelerado. Antes mesmo de eu terminar uma frase, ela falou: já sei o que o senhor está pensando. Já até sei o que você vai falar. É assim que está a coisa. Mas é engraçado que nesse processo do desenvolvimento tecnológico, eu observo que as pessoas estão desaprendendo a conversar. Nós não conseguimos nos ajuntar mais para termos aquela conversa que tínhamos antigamente. E deixa eu falar uma coisa: eu não sou tão velho assim, mas já não sou mais tão jovem, né? A idade já chegou. E eu sou de um tempo que meu pai, ele gostava de contar as histórias que o pai dele contava para a gente. E hoje em dia, se a gente começa a contar as nossas histórias para os nossos filhos, eles chamam a gente de chato. Não é, Bené? Não é assim que acontece? Quando a gente tenta se aproximar da família da gente. Ontem Ronaldo falava isso na mensagem, né, Ronaldo? Ronaldo estava pregando isso, lembrando das histórias que o nosso irmão contava lá na roça, nosso irmão Joaquim Lopes, né? E parece que fazer isso hoje é ridículo, é quadrado, é fora dos padrões. E interessante que o mundo tecnológico está roubando, gente, a comunhão familiar, esse contato de conversar. As pessoas não sabem mais conversar.
Outro dia eu estava vendo, eu tenho internet em casa e eu também acompanho as redes sociais, eu não sou contra, não. Alguém vai falar assim, o Jorginho está falando isso porque ele não gosta. Não, eu gosto, eu tenho e utilizo. Mas quando a gente utiliza o lado do mal, nós vamos escolher só o que é mal. Não é verdade? Nós temos que saber fazer bom uso para que isso não venha nos prejudicar. O problema não é ter, o problema é o ter você. A partir do momento que isso acontece, você está sendo dominado. E isso você vira escravo. Né? Hoje em dia não basta mais você digitar lá no seu celular assim, eu te amo, né? Você tem que colocar ali aquelas figurinhas lá, um coraçãozinho, né? Você tem que colocar lá, se está triste é o roxinho que está chorando, né? Aquela coisa toda. Quer dizer, eu entendo que a palavra ela está perdendo o seu poder de ajuntar as pessoas. Nós não conseguimos ficar 1 hora conversando, mas nós conseguimos ficar 2 horas na frente de um celular pesquisando de tudo. E o pior, nós não conseguimos abrir a palavra de Deus. Nós não conseguimos juntar a nossa família para conversar acerca das coisas espirituais. Posso promover aqui com os irmãos uma campanha. Vamos fazer um teste na nossa casa. Você chega em casa e começa a tentar fazer um estudo em casa e chama todo mundo e começa, daqui a pouco um fica com sono, olha, está demorando, eu preciso dormir, que amanhã eu tenho que acordar cedo. O senhor não vai acabar com isso não, pai? E assim vai. E se a gente entrar em assuntos delicados, até incomodando, está tão chato isso, não é? É assim. Nós não estamos conseguindo. Interessante que o mundo virtual, nós temos aí 1 milhão de seguidores. Nós conseguimos estabelecer conversa com todo mundo. Mas a gente não consegue passar 20 minutos com as pessoas que nós amamos dentro da nossa casa conversando. Nós estamos assim. Eu presto serviço para uma família de pessoas que são advogados e a conversa deles é totalmente tecnológica. E eles só conversam de processo. Eles não dão bom dia, não dão boa tarde, eles não conseguem sentar para fazer as refeições juntos. Sabe por quê? Porque a vida deles está na frente da internet, ou senão com um monte de processo debaixo do braço. E outro dia desses eu estava na mesa da refeição, eu sou convidado a participar dessa refeição com eles, e eu fiquei perdido. Eu falei, eu estou sobrando nessa mesa. Porque eles não conversam. Eles não têm diálogo, eles não sabem mais o que é isso. Irmãos, isso é muito sério. Nós estamos falando de famílias que não têm o Senhor Jesus. Mas eu quero trazer esse peso de responsabilidade para as nossas famílias. Parece que esse mal está entrando dentro da nossa casa e roubando a nossa comunicação. E deixa eu falar uma coisa, quando a gente não se comunica dentro de casa, os problemas eles vão se refletir aqui dentro da igreja. Família que não se comunica em casa é problema para a igreja. A igreja tem que visitar, a igreja tem que ficar orando, a igreja tem que ficar intercedendo, tem que ficar visitando. Não é verdade? É assim que acontece. E aí, o que está faltando então? Há uns anos atrás se faziam os cultos domésticos, né, Dadinho? Dadinho acho que foi criado assim, né? Um culto doméstico. Né? O Ronaldo falava isso aí também, Noé, né, Noé? O seu pai fazia isso, Josias, né, Josias? Eu não tive esse privilégio porque eu não nasci num lar cristão, vim me converter depois, mas eu ouço a experiência dos irmãos que foram criados assim e tinham seus pais que faziam um culto doméstico em casa. A gente não consegue fazer o culto doméstico em casa hoje. Né? Eu tiro pela minha filha, eu gosto de falar da minha casa. Né? Porque falar da casa dos outros é muito fácil. Eu gosto de falar da minha casa, da minha filha. Eu tenho a minha filha, ela está com 15 anos de idade. E a sensação que eu tenho é que ela está em outro mundo. E, às vezes, ela é muito inteligente, não é porque é minha filha não, mas ela é muito inteligente, ela puxou a mãe dela. E ela confronta. E há poucos dias nós estávamos discutindo algumas coisas acerca da palavra de Deus, e nós conversamos acerca de batismo, falamos acerca de usos e costumes, e ela já tem a ideia dela formada. E aí, irmãos,
é necessário ser conhecedor da palavra de Deus, é aquilo que o Ronaldo pediu na oração, né? Ele tem a filha dele lá, aquele confronto de ideias, né, Ronaldo? E parece que a gente não consegue atingir a mentalidade deles. E outro dia a minha filha me disse assim: pai, o senhor tem que respeitar o meu tempo. Eu falei assim: ué, eu tenho que respeitar o seu tempo? Como assim? Como é que é isso? Me explica isso aí, porque eu não fui criado desse jeito. Não é? A comunicação com os meus pais era assim: leva um tapa. Mas eu não falei nada, então leva outro. Essa era a nossa comunicação. Né? Meu pai não era muito de bater na gente. Meu pai falava pouco dentro de casa. Meu pai ele se comunicava com a gente com os olhos. Ele somente olhava para a gente e a gente já sabia o que ele queria. A minha mãe não. Ela agarrava a gente. Na nossa casa tinha um muro de chapisco e ela passava a gente assim no chapisco. Eu já falei com você que não pode fazer isso, Jorge Luiz. Era essa a comunicação dela. É isso que ela sabia fazer. E fazia muito bem. Eu nunca vi ninguém esfregar tão bem a gente num chapisco igual a mamãe. Mas graças a Deus nós estamos aqui, eu, a Luiz e o Pedro. Né? A gente conta isso e há poucos dias eu perdi a minha mãe. Mas posso falar uma coisa para vocês? Nos últimos dias a minha mãe estava morando comigo. E hoje eu sinto falta da minha mãe. Ela se converteu, se transformou numa irmã de oração. E como era bom conversar com ela no final do dia, quando eu chegava em casa agora. E eu falava assim: mãe, ora por mim. Ela: vou orar por você agora. E dava resultado, né, Patrícia? E hoje nós estamos sentindo falta disso. Irmãos, será que a gente tem que perder alguma coisa para a gente dar valor a esses momentos na nossa casa? Será que é preciso a gente perder a mãe, o pai, ou um irmão que a gente tanto ama para a gente poder valorizar esse momento? Aí depois que a pessoa morre, a pessoa fala assim: como eu gostava daquela pessoa. Mas só que em vida nunca parou para conversar com ele. São coisas que não dá para entender, não é? É assim que está o ser humano hoje em dia, não é? Outro dia, eu sempre converso isso muito com o Noé, né, Noé? A gente tem debatido muito nessa tecla lá em casa, a gente conversa muito. E aí alguém pode pensar assim: mas tem solução? Tem solução, Valda, para esses problemas atuais? Tem solução? Eu gostaria que os irmãos participassem comigo nessa noite. Eu não quero ficar aqui falando sozinho. Então, se os irmãos tiverem um versículo, ou tiver um pensamento, eu gostaria de ouvir os irmãos. Valda, tem solução? Oração. Isso é bom. Darcy, tem solução, Darcy, para esse momento presente, essa luta que a gente está vivendo da falta de comunicação dentro de casa? Existe solução? Quanto mais dialogar é melhor, né? Aí chegar a um denominador comum, né? Agora, se todo mundo se fechar, aí ninguém consegue ter diálogo, né? É verdade, é por aí, irmãos, é desse jeito. Estava ouvindo o Dadinho falar ali, né? Meu tempo já está passando, né? Agora é só eu e Leila. Mas eu acredito que só Leila e o Dadinho dentro de casa, eles têm muita coisa ainda para conversar. Eles ainda têm muita coisa para resolver pela vida deles. Porque agora, daqui para frente, eles têm que estar juntos para poder resolver o problema que os filhos vão ter com os seus filhos. E não pense você que vocês vão estar livres disso, porque não. Daqui a pouco chega um telefone ao papai: meu filho está assim, o que eu faço agora? Não é não? Daqui a pouco acontece isso. E é assim, a nossa vida não para. Eu gosto de ler a Bíblia porque a palavra de Deus me diz que ela é a comunicação de Deus para o homem. E quando nós abrimos a Bíblia lá em Gênesis, nós vemos Deus falando com o homem. E a preocupação que Deus tinha é manter um contato oral com o homem. Ele queria que o homem ouvisse a sua voz. E quando nós lemos lá em Gênesis, tem uma palavrinha lá no versículo que eu gosto muito, que diz lá: e domine o homem sobre todas as coisas. Domine o homem. Só que hoje em dia o homem está sendo dominado por um aparelho tão pequenininho que cabe na palma da mão, né? E interessante que nós temos
o poder de escolha, né? A gente abre o nosso smartphone ali, o que seja, e você tem ali uma opção no seu menu e você escolhe o que você quer fazer. E se a gente quiser agora, nesse exato momento, se você tem uma boa internet e um bom aparelho, né, Rodolfo, você vai se conectar na China rapidinho. E sabe-se Deus lá o que tipo de programação ou o que você vai querer ouvir. Nós escolhemos, irmãos, aquilo que a gente quer para a nossa vida. Né? Aí alguém fala assim, mas eu estava ali... Não, você escolhe. O meio de informação, a mídia, ela joga no ar e você pega se você quiser. Então, nós colocamos dentro da nossa casa aquilo que a gente quer. E depois a gente vai pagar o preço caríssimo por isso. Aí, sabe o que acontece? E eu vou falar da minha casa. É bom a gente falar da casa da gente. Há poucos dias a Vitória falou assim, vamos estabelecer um pacto aqui. Tá bom? Na hora das refeições a gente desliga aí o celular, porque senão não tem como a gente conversar. É a melhor hora que tem para conversar na hora da refeição. Porque depois disso a gente não consegue. Então a gente fez esse pacto. E outro dia eu deixei o meu celular ligado e começou lá a apitar uma mensagem e eu já ia, né? Ela vai, eu já voltei de novo, tentei ali já, tomando meu cafezinho, né? Ela me chamou a atenção. E é difícil. Como é difícil isso? É muito difícil, né? A gente e uma das minhas dificuldades com a Patrícia é isso. Eu tenho um problema muito sério. Se eu estiver conversando com uma pessoa, eu gosto que a pessoa olhe para mim, principalmente se for a minha esposa. E aí outro dia eu estava falando com ela e ela que é assim, ó. Falei, você está me ouvindo? Ela pode falar, não sou surda. E eu... Mas eu queria olhar para ela, eu queria que ela me visse, eu gosto de olhar para minha esposa. E ela está lá, ó, sabe? E vou falar da minha casa. Sabe o que acontece lá, irmãos? É assim, ó, o celular está aqui, a televisão está ligada, e tem outro aparelho lá tocando CD, e tudo isso ao mesmo tempo. E outro dia eu caí na tolice de ir lá e desligar a televisão dentro de casa. Ela falou assim, não desliga, eu estou vendo. Eu falei, mas ela está com o celular na mão, como é que pode? Né? A pessoa cuidar da televisão... Ela falou, não, mas a mulher tem uma capacidade de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu falei, para mim não dá, não. Eu não consigo, eu não entendo isso aí, não. Né? A gente pode se parecer engraçado, mas isso acontece na nossa casa, acontece na casa de todo mundo aqui, e pode ser engraçado, o momento de descontração eu falar isso, mas, irmãos, é muito sério, porque isso está roubando o nosso tempo com a nossa esposa, com os nossos filhos, e com o nosso Deus, e rouba o nosso tempo da gente estar orando junto em família com a nossa família. Né? Aí alguém pode pensar assim, mas você está falando isso porque você quer ser melhor do que... Não, não é isso, não, eu não quero ser melhor do que ninguém. Como eu preciso que Deus opere lá na minha casa, transforme a minha maneira de pensar, transforme o meu coração, como eu preciso ser mudado, como eu preciso que Deus transforme a maneira da Vitória pensar. Ela tem 15 anos de idade, mas se os irmãos não me ajudarem em oração, vai ser difícil dela se batizar com essa mentalidade. Sabe por quê? Ela chega em casa me contando cada coisa, irmãos, que acontece na escola dela, que eu falo, Senhor, tem misericórdia da minha filha. Vai ser difícil ela vencer isso aí, sozinha. Sabe por quê? Porque se eu não chegar para minha filha e não falar com ela assim, olha, eu sou teu amigo, nós vamos vencer isso aí junto em oração. É isso que ela precisa ouvir. Eu fico vendo o Rodolfo ali, né, mexendo na sua filha, a filhinha dele sentada no colo, eu tenho saudade desse tempo da Vitória no meu colo. Tá? Era tão bom quando a Vitória, eu saía daqui da igreja com ela no colo e o violão do lado, e outro dia eu olhei para ela, e aquela moça enorme do meu lado, eu me assustei, eu falei, Senhor, me dá sabedoria, Pai, para mim poder passar a Tua vontade para a vida da minha filha. E nós temos lido nessa noite, no Salmo 19, eu quero repetir esse versículo, sejam agradáveis as palavras da minha boca. Será que a minha família tem encontrado conforto
nas minhas palavras, a nossa conversa, qual tem sido o teor das nossas conversações dentro de casa? O que nós temos conversado? Será que a gente só consegue falar de desgraça? Será que a nossa conversa tem sido uma conversa pessimista? Tudo vai dar errado. Que sejam agradáveis as palavras da minha boca, da boca da minha esposa para a minha vida e da nossa filha para as nossas vidas. O que tem sido o alvo das nossas conversações dentro de casa? Será que a volta do Senhor Jesus tem sido uma das coisas que nós temos conversado dentro de casa? Quem sabe a gente gasta tanto tempo com tantas coisas, mas muitas das vezes a gente esquece de tocar nesse assunto tão importante, que o nosso Senhor, Ele vem, e o nosso Senhor vem buscar o seu povo. E povo esse que tem a sua família já salva no Senhor Jesus Cristo. Que nessa noite, irmãos, esse simples versículo e essas simples considerações possam mexer com as nossas estruturas, né? E a gente se abrir mais para Deus. E a gente ser honesto e falar, Senhor, eu não sou nada. Eu não sou nada. Eu preciso da tua ajuda. Nós precisamos da ajuda de Deus. Não pense que as nossas famílias são diferentes das outras, não. Nós temos problemas todo dia. Gente ficando doente, gente ficando desempregada, confusão dentro da nossa casa. Nós temos tudo isso. Mas o segredo não está naquilo que a psicologia ou que outras coisas, outros meios possam nos oferecer, tentando resolver os nossos problemas. Não. A nossa solução está na palavra de Deus, em oração, é juntar a nossa família. É tempo de juntar a família. Satanás está profundamente convicto que ele vai destruir a família, mas nessa noite nós podemos declarar que a nossa família está debaixo das mãos de Deus. E isso não vai acontecer, porque o Senhor há de guardar cada família aqui nessa noite, até o dia da volta do Senhor Jesus, o dia do arrebatamento. Nós podemos passar lutas, irmãos, podemos passar dificuldades do tamanho que for, mas o Senhor não há de desamparar família nenhuma aqui. E por isso que eu digo, vamos manter o contato da comunicação familiar. Se você teve um dia difícil, se foi difícil para você, lá no seu serviço, que você tenha palavras agradáveis para falar com a sua esposa e com seus filhos. Esposa, filhos, se o seu dia foi difícil na escola, se o seu dia foi difícil em casa, tenha por conselho Salmo 19, verso 14. Que sejam agradáveis as tuas palavras. Sabe por quê? Porque desagradável já está esse mundo. E nós não precisamos trazer mais nada de desagradável para dentro da nossa casa. Nós precisamos ser veículos de bênção para a nossa família. Nós precisamos ser veículos de bênção para a nossa família. Mas deixa eu ser um pouco duro nesse momento agora. Tem muito crente que ele está sendo maldição para a sua família, porque ele está levando para dentro da sua casa palavras negativas, palavras de depressão, palavras que colocam a família para baixo. Infelizmente, isso tem acontecido. É duro, é triste nós termos que falar isso, mas a gente ouve muita esposa, quando o marido está desempregado, ela chega para ele e fala assim, e aí, não vai dar jeito nisso não? Servas de Deus. Mas a gente não vê essas pessoas falar assim, vem cá, vamos orar ao Senhor, vamos pedir a direção ao Senhor, né, Josias? Vamos orar, mas eu sei que o Josias tem uma esposa de oração, que a Diva é de oração. Né? Aqui a gente, graças a Deus, a nossa igreja, as irmãs da casa de oração, são irmãs de oração, e eu sei que as irmãs se reúnem na segunda-feira, enquanto os maridos estão trabalhando, as irmãs estão ali do outro lado intercedendo, pedindo pelas famílias, eu sei disso. A nossa irmã Lúcia é prova disso, ela tem testemunhado isso para mim. Irmãos, que as simples considerações nessa noite possam confortar os nossos corações, né? E que possamos sair daqui com esse versículo na mente,
que sejam agradáveis as palavras da minha boca. Não é isso? Que sejam agradáveis. Vamos conversar coisas agradáveis com a nossa família. Vamos levar conforto para os nossos filhos, esposas para os esposos e assim, por igual. Vamos falar de coisas boas, vamos falar de coisas de bênçãos. Não é? É disso que nós estamos precisando. Porque se nós agirmos dessa maneira na nossa casa, nós gostamos muito de falar assim, a igreja começa em casa. Então, se a igreja não está fraca, porque em casa está ruim. O lar não está bom. Então, para a igreja estar forte, é preciso que esse lar esteja forte. E para isso, nós precisamos melhorar as nossas conversações. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Aquilo que eu não pude considerar com os irmãos, eu acredito e tenho certeza que o Espírito Santo de Deus há de nos confortar nessa noite. Eu gostaria de orar com os irmãos. Se posso orar, Davi? Posso? Gostaria de orar em favor das nossas famílias, em favor dos nossos filhos. Precisamos orar, irmãos, é tempo de oração. Precisamos colocar as nossas famílias debaixo das mãos de Deus. Precisamos blindar a nossa casa contra o mal. O mal está tentando atacar a nossa casa. Mas nessa hora nós vamos orar, vamos falar com Deus. Nosso Deus, nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor pelo poder da Tua palavra, não da nossa, e cremos que o Senhor está alegre com a nossa atitude da igreja local em estar nesse mês meditando na Tua palavra e buscando conforto na Tua palavra para que possamos juntos como família de Deus sustentar as nossas famílias. Senhor, tenha misericórdia de cada família aqui. Se existe famílias passando por alguma dificuldade, por algum problema, nós nessa hora, no nome do Senhor Jesus, nós queremos interceder e rogar ao Senhor que o Senhor possa estar entrando com providência para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos assim agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém.